aqui, Senhor, nessa noite profética, quinta-feira profética. Vamos, Senhor, fazer com que esse povo, Senhor, abra os corações, Paizinho amado, que esses corações sejam tocados por Ti, Pai. Traz, Senhor, o Seu povo que não chegou ainda em segurança, Pai. E Espírito Santo de Deus esteja conosco. Sinta-se à vontade neste lugar. Espírito Santo de Deus, faz morada. Abre os pensamentos, os corações, Senhor. Vem, Senhor, com Teu amor e com a Tua divindade, Senhor, sobre todos nós. Abençoa a todos, Pai. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Adore o Senhor comigo. Nós queremos estar perto, Senhor. Nós não queremos ser apenas visitação. Nós queremos ser morada. Amém, igreja? Não aceite ser apenas uma visitação do Senhor. Peça para Ele que você venha ser a morada dEle. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por isso. Esse é o nosso objetivo. Cante perto. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Nunca será o suficiente se comparado ao que ganhei, a paz, a vida eterna. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Cante, Te louvarei, Te louvarei. Só levante sua voz neste momento e cante. Não importam as circunstâncias, adorarei. Adorarei somente a Ti, Jesus. Eu Te louvarei, Te louvarei. Se você pode dizer isso, cante. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me dê Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo,
teu amigo me tornei. Oh, te louvarei. Olha, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importa se vierem as dificuldades, as provações, nós te adoramos, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Pai, adoramos a ti, Senhor, diante do seu altar. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui hoje, Pai. Cada filho seu que veio a este lugar, a este santo lugar, para te louvar, para te bendizer o seu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui hoje. Se tiver alguém a caminho, Senhor, que o Senhor traga em segurança, Pai. Em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por nossas vidas, por nossas famílias, Senhor. Queremos te agradecer pelo nosso trabalho, pelo sustento que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada ente querido que temos em casa, Senhor. Muito obrigado por nossos amigos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Graças te damos, Senhor. Te rendemos louvores, Pai, em nome de Jesus Cristo. Queremos te agradecer pelo favor imerecido que fizeste à cruz do Calvário, Pai, morrendo a morte de cruz, em meu e em seu lugar, para que possamos ser restituídos a Deus. Um dia moraremos no céu com o Pai, nos lugares celestiais, nas moradas celestiais que Ele tem preparado para nós. Muito obrigado, Senhor, agradecemos a Ti muito, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a Ti, para aqueles que perseverarem até o fim e herdarão, Senhor, a nova Jerusalém que vem da parte do Senhor. Obrigado, Senhor, agradeço a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, para te apresentar, Senhor, a nossa família, Pai. Clamamos, Senhor, em prol de cada membro, Pai, cada membro de nossa casa, Senhor. Pai, restitui e restaura tudo aquilo que foi perdido entre as famílias, Pai. Senhor, visita cada lar. Senhor, faz a tua obra por completo, em nome de Jesus, em cada casa aqui representada, Pai. Senhor, quebra toda contenda, quebra toda divisão, toda separação. Abençoa os casamentos, o relacionamento, Senhor. Senhor, quebra tudo aquilo que não provém do Senhor no meio da nossa casa, da nossa família, Senhor. Derrama teu poder, teu sangue do Cordeiro sobre cada um aqui, Senhor. E faz a tua obra, Senhor, quebrando todos os laços, tirando toda a cegueira espiritual, tirando toda a surdez, Senhor, para que a tua família e teu povo venha, Senhor, te servir, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai, por todo cuidado, todo amor, Senhor, que o Senhor tem conosco, Pai. Então, Senhor, muito obrigada. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós te adoramos, Deus, te adoramos. És a
a fonte, meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar aqui. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar aqui. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar aqui. Nem a morte, Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar Adore. aqui. adore esse Deus. Ele está presente aqui nesse lugar. Aleluia, Senhor, Tu és santo. Tu és santo, diga isso. Tu és poderoso, pode dar glórias ao Senhor. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Levante as suas mãos aos céus e dê glória a Deus. Dê glória na tempestade, dê glória no deserto, dê glória no fracasso, porque você não serve um Deus do fracasso, mas um Deus de sucesso, de vitória. E ainda que você venha passar por alguns momentos, é algum momento só, é por um pouquinho de tempo, e Deus vai te tirar dessa situação. Glorifique, glorifique, aleluia. Oh, nem a morte e nem a vida, oh, Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Oh, eu preciso nem a morte e nem a vida, nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir
adoramos. Te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos nessa noite. É noite profética de liberação de promessas. Libera promessas nessa igreja, Pai. Aquilo que está travado seja destravado em nossas vidas. Destrava, Senhor. Destrava cura, destrava saúde, prosperidade. E Espírito Santo vem. Oh, te adoramos, Pai. Te adoramos, Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor venha destravar, Deus, tudo que está travado. São 7 quintas-feiras, as 7 últimas quintas-feiras desse ano. Começa hoje, a primeira quinta-feira, para destravar. As promessas serão realizadas, cumpridas. Ah, meu Deus. Ah, Senhor, muitas vezes nós somos feridos. Muitas vezes somos feridos e pensamos em parar e desistir. Mas o Senhor diz: não, você não pode desistir. Você não pode, não existe essa opção para mim. Não existe essa opção para você que ouviu a palavra de Deus. Você que aceitou Jesus, não existe a opção de voltar. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. E não é só pastor, não, é servir a Deus. A partir do momento que você aceita a Deus, você não pode olhar para trás. Ainda que tenha dificuldades e batalhas, você tem que prosseguir. Você não tem direito de voltar mais. Nós não temos mais o direito de voltar, de desistir. Temos que buscar forças de Deus. E nessa noite Deus está dizendo: eu estou te dando forças, meu filho. Eu estou te dando forças, minha filha. Porque você não tem direito de parar. Você não pode voltar mais. Não pode retroceder. Eu não vou parar, diga isso. Eu não vou retroceder, mas eu vou avançar com o Senhor. Aleluia. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar atrás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança e a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Em tempos de guerra, diga. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza o escape. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O
O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Pai, nós te damos graças. A tua presença é real aqui nesse lugar. Obrigado, Jesus. E que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Nos abençoa, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Boa noite a todos. Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Quem está feliz de estar aqui hoje, diga amém. Como é bom estar na presença de Deus, né, queridos? Nós passamos às vezes batalhas, lutas, dificuldades, mas sempre Deus nos consola e nos conforta. Eu estava orando aqui e eu lembrei daquela passagem: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno de entrar no reino. E quando a gente fala esse versículo, muitos só pensam em pastores. Não. Quando você aceitou Jesus, você aceitou o propósito de Deus e você não tem mais direito de voltar para trás. Amém? Você não tem mais direito. Não, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou desistir. Não tem mais essa opção. Mesmo com luta, mesmo cansado, mesmo... você tem que continuar. E Deus vai te fortalecer. Amém? Esses dias atrás eu encontrei uma pessoa onde eu moro, e ele falando, e eu não tive uma palavra de sabedoria para dar para ele. É um colega, e às vezes parece que para colega ser conhecido assim é mais difícil, né? Ele falava, mas depois Deus me deu, depois de uns dias, um entendimento. Quando eu encontrá-lo, eu vou passar. Ele falando, falei para ele, ele falou, ele tem uma filha, não sei se é de 6 ou 7 anos. Aí eu falei, agora você mudou, né? Você está no apartamento maior, já pode vir segundo filho. Ele falou, não, porque essa minha filha nasceu com autismo. E eu orei antes dela nascer. Eu creio que Deus cura. Mas aí eu percebi nele assim. Aí eu falei, não, Deus sabe todas as coisas. Ela é uma bênção. Só que aí eu saí dali, eu falei, eu precisava ter uma palavra de sabedoria. Deus me deu depois a palavra do contentamento. Nós precisamos orar para Deus colocar no nosso coração o contentamento e a gratidão. Porque às vezes a gente tem algo que outro não tem. Só que o que nós temos, nós queremos ter algo melhor. Só que tem gente que não tem nem o que a gente tem. Então no caso dele, quando eu encontrá-lo, eu vou falar para ele. Eu falo, pelo menos ela tá aí. Você vê que ela vai para a escola, brinca. Tem muita mãe que perdeu filho e não teve outro. E você tem. Então seja feliz com essa filha que Deus deu. Se Deus vai curar daqui a um ano, e Deus pode curar, mas seja feliz com ela. Ela é uma bênção. Eu falei que ela era uma bênção. Mas esse entendimento que a gente tem que ter, eu peguei para mim. Porque às vezes você está infeliz com o que você tem, porque você queria ter algo melhor. Só que não é errado você querer algo melhor. Errado é você desprezar o que você tem. Não dá valor ao que você tem. Agradeça, seja grato. Deus, obrigado. Se for para ficar com esse emprego aqui, ganhando tanto que eu estou ganhando, eu vou ficar para sempre. Se o senhor tem emprego para ganhar mais a uma empresa, Deus vai me dar. Mas se o senhor tem esse carro, é com esse carro que eu vou viver. Mas se o senhor tem um carro melhor, o senhor vai me dar. Mas se não der também, Deus, eu quero ser feliz, porque a felicidade não tem que estar nas coisas que eu tenho, mas tem que estar na presença de Deus que está no meu coração. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão. Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar. Mas se ele não quiser acrescentar,
vou continuar feliz. Amém? Quem entendeu isso aí? Não é a mensagem, não. É algo que Deus está falando no meu coração esses dias. Gratidão, queridos. E glória a Deus. Queridos, hoje nós estamos começando a primeira semana, quinta. São 7. Você está começando hoje o primeira propósito, hein? Liberação de promessas. Porque nós só temos 7 quintas até o Natal. E na quinta do Natal não vai ter culto, que é Natal. Então nós temos só 7 quintas-feiras para acabar o ano. Então vamos aproveitar cada uma delas. Eu fiz um estudo esses dias. Aproximadamente 5 horas de estudo eu fiz. E eu fiz um estudo sobre Gideão. E hoje eu vou trazer uma parte desse estudo. E domingo eu vou trazer outra parte. Não vou ficar 5 horas não. De 5 horas eu vou trazer 30 minutos hoje. Se eu conseguir passar tudo. E eu tenho outra folha dessa para domingo. Dá para escrever um livro, né? Então, tanta lição que vai nos abençoar, queridos. Mas antes, deixa eu fazer uma oração de prosperidade. As irmãs vão passar o envelope de dízimo, de oferta, para você entregar a sua gratidão a Deus. Quem precisa de envelope de dízimo, levanta a mão. Pastor, eu vou entregar o dízimo. Quem vai entregar a oferta, levanta a mão também. Quem precisa da máquina, passar o cartão, fica à vontade. Entregar o seu dízimo, a sua oferta, fiquem à vontade. Glória a Deus. Eu tenho explicado que dízimo e oferta é gratidão e honra. Você é grato a Deus pelo seu salário. Então você agradece a Deus entregando o dízimo e a oferta. Então, quem precisa, o pastor vai fazer o Pix, está aqui ó, a tela. Quem está assistindo pelo YouTube, faz o Pix, o seu dízimo, a sua oferta. Tem o papelzinho do Pix, quem precisar, fiquem à vontade. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então hoje está começando a primeira quinta-feira das liberação das promessas. E domingo nós vamos ter o que na igreja? Domingo agora, Santa Ceia, hein? Domingo vai ter Santa Ceia o dia todo, tá? De manhã e à noite. Então venha participar, venha comunhão, né? Comunhão com Deus, Santa Ceia domingo, 9 da manhã e às 18. Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia tremenda. Glória a Deus. Você que trouxe envelope de dízimo, de oferta, segure. Põe no coração pedido de oração. Quem fez por Pix, eu oro, Pai. Abençoa dizimistas, ofertantes. Os que estão sendo fiéis hoje, já tinham sido, serão fiéis até o final do mês. Prospera esse povo, prospera a família. Não deixa, Pai, nada faltar. Eu abençoo todos que fizeram e fazem Pix, cartão, entregam na igreja. Nada vai faltar na vida de vocês. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Coloque na salva quem trouxe aqui na igreja. Então domingo 9 da manhã e à noite 18, Santa Ceia do Senhor, tá bom? Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Eu quero trazer um estudo aqui de 30 minutos. E domingo eu trago outro estudo de Gideão, que vai falar muito ao nosso coração. Abre a Bíblia em Juízes capítulo 6, versículo 1. Na tempestade está, seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, seu nome imutável é. Juízes capítulo 6, versículo 1. Pode colocar na corrigida aí, na tela, na corrigida, por favor. Vamos ler do 1 ao 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu
na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. 6. Assim, Israel empobreceu muito, pela presença de quem? Dos midianitas. Por causa disso, então, o que eles fizeram? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos entender esse texto aqui? Olha só esse versículo. Vamos ler aqui da vírgula, ó, para você entender. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Por que eles clamaram ao Senhor? Começo do versículo. Por quê? Porque empobreceram muito. E por que empobreceram muito? Por causa da presença dos midianitas. Você vê que o próprio texto responde, né? Então eles clamaram. Por que eles clamaram? Porque empobreceram. Aqui nós estamos falando de um tempo em que o povo de Israel viveu em paz durante 40 anos. O povo era liderado por Josué. Lembra do Josué? Só que Josué morreu. E quando Josué morre, o povo se afasta de Deus. O povo se afastou de Deus de tal maneira que o povo não queria saber mais de servir ao Senhor. Então Deus, versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos... Quem entregou o povo de Deus na mão do inimigo? Deus coloca? Sim. Deus colocou eles na mão do inimigo? Mas para eles matarem? Não. Você lembra de Jonas? Quando Deus chama Jonas? Coloca aí para mim, Jonas 1. Vamos ver. Veio uma tempestade lá para destruir o barco. Quem mandou a tempestade para Jonas? Vamos conferir. Jonas 1, versículo 1. Jonas 1, versículo 1. Põe na NAA para mim, por favor. NAA. NAA. Olha só, queridos. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Pode passando. Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. 3. E Jonas se levantou para fazer o quê? Obedecer ou fugir? Fugir de quem? Da presença do Senhor. Para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe. Longe de quem? Meu Deus, como é que um homem pode fazer isso? Versículo 4. Olha só. O diabo mandou uma tempestade para destruir o barco. Vamos ver. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Tinha muita gente lá, o Jonas. Deus manda um vento forte, uma tempestade, para destruir o navio, o barco. Por que Deus mandou? Porque o Jonas estava fugindo dele, desobedecendo. Mas Deus queria matar o Jonas?
Jonas morreu? Deus não queria matar. Nem tanto que Deus preparou um peixe. O peixe, jogaram o Jonas para fora e o peixe vai lá e podia ser um tubarão para mastigar. Mas Deus prepara um peixe para engolir, para ele ficar vivo. Então por que Deus manda uma tempestade? Por causa da desobediência. Então o povo de Israel, por causa da desobediência deles, Deus então coloca eles na mão do inimigo durante 7 anos. Porque só assim eles fizeram o quê? Clamaram. Eles não clamaram antes, só clamaram depois que estavam pobres. O salmista declara, coloca para mim, Salmo 119, 67. Você vai entender isso muito bem. Olha que tremendo, esses 2 versículos que resumem tudo isso que eu falei. Salmo 119, versículo 67. 119. Coloca na NVT. As outras estão iguais, estão parecidas, mas eu quero ler nessa. Olha o que o salmista disse. Leia comigo. Antes de me disciplinares, de me castigar, de me disciplinar, tem tradução castigar, de afligir, eu vivia o quê? Desviado, errado. Agora, porém, sigo a tua palavra de perto. Põe o versículo 71. Olha só, 71. Leia aqui comigo. Olha só essa tradução, leia. O sofrimento foi o quê? Bom para mim. Ué, sofrimento é bom? Às vezes é bom. Para quê? Para me ensinar a dar atenção à palavra de Deus. Então volta lá em Juízes capítulo 6. Versículo que nós lemos do 1 ao 6. Deus permite eles sofrerem para eles clamarem. Então às vezes, quando eu me afasto do Senhor para o meu bem, Ele às vezes permite. Ele não quer me matar, Ele não quer me destruir. Porém eles clamaram. Olha que tremendo, que Deus amoroso. Depois que eles clamam, Deus manda um anjo. Um anjo. Versículo 11. Pode pôr na corrigida agora. Isso, 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava o quê? Malhando trigo, aonde? No lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa sua força, livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. O que acontece aqui? Eu falava domingo de uma manifestação de Deus através de um anjo, chamada teofania. Então no Velho Testamento, muitas vezes, o próprio Cristo, quando se manifestava de forma de um anjo, Cristo aqui, Jesus Cristo se manifestava aqui, era Cristo esse anjo. Ele se manifestou através de um anjo, de forma de um anjo. Isso é chamado teofania, Deus se manifestando em forma de anjo. Por isso que ele chama meu Senhor. Não é todo anjo é Deus, não. Alguns anjos
era a manifestação de Deus. Então esse anjo era o próprio Cristo que aparece. E o Gideão, quando ele aparece, o Gideão estava onde? Versículo 11. Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lagar não é o lugar certo para malhar trigo. O trigo se malha em outro lugar. Alguém lembra aí? Na eira, né? Eira. Existe um lugar bem grande chamado eira, onde ali se trabalha com trigo, um lugar aberto. Trigo, aí tira o joio. Mas quando eles iam para eira, um lugar aberto, fazer o trigo, os inimigos iam lá e tomavam tudo. Então o Gideão teve uma ideia. Ele percebeu: o inimigo aparece e destrói o nosso trigo na eira. Então eu vou para outro lugar, vou para o lagar. Lagar é lugar de fazer vinho. Coloca uva e pisa. Então é um lugar como se fosse um buraco, 2 por 2. Imagina um buraco, 2 metros por 2 metros. Você desce e está lá dentro. Imagine aqui, aqui de altura, né? Você fica embaixo aqui escondido. Ele estava ali fazendo trigo. Em vez de estar pisando uva ali, ele está fazendo trigo. Todo mundo passava, não via ele, porque ele estava num lugar baixo. Talvez hoje você está num lugar baixo, mas Deus já preparou um lugar alto para te levar. Eu vou repetir isso. Hoje você pode estar num lugar baixo, Gideão, mas Deus já preparou um lugar alto para te levar. Deus já tinha escolhido esse homem para ser o 5º juiz de Israel. O 5º juiz, ele foi um juiz. Mas aqui, ele é só um homem salvando trigo. Lugar baixo. Um lugar desprezado. Um lugar de humilhação talvez. Alguém olhasse para ele, esse daí vai ser um grande juiz. Ninguém olhava para ele e falava: esse daí vai ser um grande juiz. Nunca. Só que Deus sim olhava: esse vai ser um grande juiz. Pessoas talvez olhem para você e nunca dizem que você vai ser uma bênção, mas Deus já olhou e disse que você vai ser uma bênção. Diga: eu vou ser uma bênção. Não importa o que as pessoas estão falando a teu respeito, o importante é o que Deus, o Criador dos céus e da terra, já disse ao meu e ao teu respeito. Gideão, não importa o que estão falando de você, continua malhando o trigo escondido, desprezado, humilhado. E interessante que quando o inimigo vinha, o inimigo ia procurar o trigo aonde? Por que não ia procurar lá no lagar? Porque não era lugar. Ele teve uma estratégia. Deus vai te dar estratégias de trabalho. No seu trabalho, se prepare. Deus vai te mostrar coisas que ninguém está enxergando. Toma posse, pega essa palavra. Quantos estavam ali naquele lagar? Quantas pessoas? Por que os outros não estavam? Porque tem coisas que Deus só fala para uma pessoa. Tem coisa que Deus só vai falar para você. Então Deus deu essa estratégia para Gideão, e ninguém tinha essa estratégia. No seu trabalho, onde você está, para vender, para trabalhar numa máquina, para trabalhar com computador, eu não sei. Deus vai te dar uma estratégia ímpar. E ele estava ali, versículo 11, malhando o trigo no lagar, para salvar do quê? Dos midianitas. Então ele queria salvar o que dos midianitas? O que ele queria salvar dos midianitas? O trigo. O texto responde, ó. Ele estava malhando o trigo para o salvar. Então ele queria salvar o que dos midianitas? Diga: o trigo. Só que Deus olha para ele e fala: Gideão, você pensa que o teu chamado é salvar o trigo dos midianitas, mas eu tenho um chamado maior para você. Qual? Versículo 14. Leia aqui.
O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. E você vai salvar o quê dos midianitas? Você vai salvar Israel. Na cabeça dele, o meu chamado é salvar o trigo, que já é uma bênção. Só que Deus está falando: não, por enquanto você salva trigo, mas já preparei uma coisa maior para você. Eu já preparei um chamado maior. Você não vai salvar trigo, você vai salvar pessoas. Você vai salvar pessoas. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Levanta uma de suas mãos. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Ah, Deus te escolheu para você salvar pessoas. Você vai salvar seu marido, você vai salvar sua esposa, você vai salvar alguém no teu trabalho, você vai salvar pessoas, porque Deus te deu esse chamado. Salva pessoas. Você pode salvar trigo? Pode. Mas o teu chamado é salvar pessoas. Salvar pessoas. Salvar pessoas. Gideão então estava no lagar, que era um lugar em que colocava ali as uvas e apertava. Era um lugar apertado. E Deus então tira ele do lugar apertado e leva para um lugar espaçoso. Tem pessoas aqui que estão vivendo um lugar de aperto, e Deus nessa noite está dizendo: está acabando esse lugar de aperto, vou te levar para um lugar espaçoso. Coloca para mim Salmo 18, 19. Salmo 18. Põe o Salmo 18, põe o versículo 18. Volta um versículo, Salmo 18, 18. Olha só, queridos, que o Davi fala: surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Leia agora o 19. Toma posse agora, você que está num aperto em alguma área aí da tua vida. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Ah, levanta uma de suas mãos. Eu profetizo sobre a tua vida. Deus está te tirando do lugar de aperto e está te levando hoje para um lugar espaçoso. Eu não sei se é na tua vida financeira, eu não sei se é nos seus negócios, se é na tua casa, se é alguém da tua família, mas tem essa promessa sendo liberada nessa igreja hoje. Deus está te tirando do lugar de aperto e te levando para um lugar espaçoso. Volta lá em Juízes. Então ele tira Gideão do lugar de aperto. Do lugar de aperto. E versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Um dia eu já falei isso aqui, e eu gosto sempre de lembrar. Quando Deus vira para o Gideão e fala: varão valoroso. Mas o Gideão, ele era um agricultor. Tem tradução que onde está escrito varão valoroso, está escrito poderoso guerreiro. Diga comigo, poderoso guerreiro. Como é que você está andando assim? Imagina, você está andando na rua. Você viu que aqui em Guarulhos estão fazendo uns encanamentos, não tá? O homem entra lá dentro da cova, não entra no buraco. Se assim, eu falava: oh, você é um poderoso guerreiro. Aí ele falou: você está ficando louco? Quem é poderoso guerreiro? Eu estou aqui nesse buraco. Foi o que aconteceu com o Gideão, o poderoso guerreiro. E ele lá escondendo do trigo. Existem 3 pessoas que nos olham todo dia. O diabo nos olha, só que ele só enxerga o nosso passado. Quando o diabo te olha, ele só olha o teu passado. Olha lá, você mentiu, você pecou. Lembra? As pessoas, os seres humanos, eles só olham o hoje. Ó, tá com um carro bom. Olha lá, tá precisando de dinheiro. Olha lá, tá doente. Então, o diabo olha o seu passado. Pessoas só olham o que está vendo agora, você. E você não é nada. Só que Deus já vê o teu futuro. Deus, ele já enxerga o teu futuro. Então, quando
Deus fala, poderoso guerreiro. Mas por quê? Porque eu já te vi vencendo 135 mil inimigos. Deus já escreveu o teu futuro. E Ele volta aqui nessa noite e diz: continua avançando, que você vai vencer. Diga glória a Deus. Não pare. Por isso que eu iniciei aqui o culto. Nós não temos direito de parar. Por quê? Porque quando a gente quer parar, Deus está falando: eu já sei o futuro, eu já escrevi, é de vitória. Às vezes tem uma luta aqui, mas continua. Você vai passar por isso. Você já passou por tantas. Quem já passou por muita luta aí? Você já passou por tanta luta, você está aqui vivo. Amém? Você vai passar por mais essa. E no versículo 13, olha o que Gideão responde. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. Olha o que o Gideão fala. O Gideão aqui, ele lembra de histórias passadas, de grandes homens. Por quê? É tradição, o pai conta para o filho uma história. Filho, houve um homem chamado Abraão, um grande homem, seu filho Isaac, Jacó, muitas histórias abençoadas. Teve um homem chamado Moisés, Josué. Então eles contavam as histórias, e essas histórias chegaram até Gideão, José. E o Gideão agora fala: mas Deus, eu lembro, teve muitos homens com muitas histórias bonitas. Só que Deus está dizendo para ele: muitos homens tiveram muitas histórias, mas a partir de hoje vai ser escrita a tua história. Você está pegando essa palavra? A partir de hoje Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Você conta a história dos outros, Gideão, mas a partir de hoje pessoas vão começar a contar a tua história. Pessoas vão começar a falar do que Deus fez na tua vida também. Tua história está sendo escrita também, Gideão. E eu chego aqui no final. No versículo 15, ele fala: Gideão, mas Deus, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, e Manassés eu sou o menor. Então ele pergunta aqui para Deus: com que livrarei? Isso ele quer dizer recursos. Ele estava preocupado com recursos. E quantas vezes a gente não se preocupa com recursos, né? Meu Deus, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou investir? Como é que eu vou comprar aquilo? Como é que... Ele estava preocupado com recursos. Mas Deus vira para ele e disse: eu sou o seu próprio recurso. Eu sou o seu recurso. Deus está dizendo para alguém aqui: eu sou o teu recurso. Nada vai te faltar. Davi entendeu isso e disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Moisés fala para Deus, Deus manda Moisés falar para Faraó. Você lembra de Êxodo? Fala para o povo, para o Faraó libertar o meu povo. E Deus fala: mas Deus, eu vou falar qual o seu nome? Que Deus é esse? O que Deus responde para Moisés? Eu sou o que sou. O que significa isso? Você só vai entender na língua original, porque em hebraico ele está dizendo: eu sou o que você precisar que eu seja. Essa é a tradução correta. Eu sou o que você precisar que eu seja. Então ele está falando: Moisés, eu sou o que sou. Está no português isso, mas a tradução correta seria: eu sou tudo que você precisar que eu seja. Se você precisar de água, eu serei a tua água. Se precisar de dinheiro, eu serei dinheiro. Se precisou
de nuvem. Lembra quando eles estavam no calor? Deus era a nuvem. E quando estava frio, Deus era o fogo que aquecia. Então Deus está falando: eu sou o que você precisa, eu sou o teu recurso. Diga: Deus é o meu recurso. Deus é o nosso recurso. E Gideão então decide ir enfrentar. No capítulo 7, versículo 1. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré. Versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então aqui o Gideão ele consegue reunir 32 mil, diga 32 mil homens. E ele tinha que enfrentar um exército. Eu já falei aqui quanto que ele tinha que vencer? Eu falei uma vez aqui hoje: 135 mil. Então ele tinha que vencer sabe quantos midianitas eram? 135 mil inimigos. Aí ele conseguiu juntar 32. Aí Deus fala: é muito. O Gideão deve ter feito, ele era bom de matemática, ele deve ter feito o cálculo. 135 mil, quem é bom aí? Conta 32, dá quanto por um? 4 por 1? Praticamente 4, né? Um pouquinho mais, né? Então o Gideão pensou: peraí, eu já estou em desvantagem. Cada 4 inimigos eu tenho um soldado, e Deus está falando que é muito. Aí ele falou: ele é Deus, né? Confiar, ele é o meu recurso. Aí olha o que Deus fala para ele no versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá apressadamente para as montanhas. Aí Deus falou: ô Gideão, sobe num lugar bem alto e grita os 32. Quem é covarde aí, vai embora. O Gideão: soldado preparado que eu chamei, vou gritar, Deus, talvez vai uns 500 embora. Você acha que esses homens preparados vão falar que é covarde? Qualquer covarde medroso vai embora. Quando ele sobe e grita: quem é covarde e medroso? Quando ele olha aquela multidão correndo para casa, 22 mil foi embora. Ô Gideão, sou covarde, sou medroso. Ficaram só 10 mil, queridos. Diz aqui o versículo seguinte, versículo 5. Versículo 4, aliás, perdão, o 3. Quem for covarde e medroso, volte, vá apressadamente das montanhas de Gileade. E voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Esses 22 mil covardes fizeram o que com Gideão? O que eles fizeram? Abandonaram. Tem pessoas que nos abandonam na caminhada também. Já foi abandonado aí? Fica feliz quando você for abandonado. Eu vi um pastor falar esses dias, até conheço esse pastor. Ele disse assim: quando eu não recebo um convite para ir para uma festa, eu fico feliz. Antigamente eu não gostava, eu ficava triste. Eu fico feliz porque a minha presença não era importante. Olha que interessante. Aí disse: tem gente que fica aí se rastejando. Cadê meu convite, hein? Não chegou até agora. Já viu pessoas assim? Cadê meu convite, hein? Se não deu até agora, se não der, é que eu não sou importante. Por que eu quero ficar triste com isso? Quem entendeu? Você nunca mais vai ficar triste de não receber convite. É porque você não era importante lá. Que você quer fazer o que lá? Olha que tremendo. Aí tem: cadê meu convite, hein? Ó, tá chegando, ainda não chegou meu convite. Se convidando. Se não me convidar, eu vou ficar mais feliz, porque não era importante estar lá.
Olha que tremendo. Então esses 22 que abandonaram por quê? Porque não acreditavam. Quem te abandonou não acreditou em você. Fica feliz. 2. Quem te abandonou não acredita nos seus sonhos, nem nos seus projetos. Fica feliz. Porque quem te abandonou tem outro plano que você não está incluído. Amém? Ah, pastor, eu estou tão triste que me abandonaram. Quem te abandonou não tá preocupado de ficar longe de você. 5. Quem te abandonou não te ama. E quem ama quer estar perto. 6. Quem te abandonou não é digno para viver o que você vai viver a partir de hoje. Não é digno, então Deus permitiu. E eu termino aqui, versículo 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Aí Deus falou: mas Deus, agora eu tenho 10 mil. Peraí, 10 mil. O Gideão acho que era bem calmo, né? Se ele fosse nervoso, ia gritar: Deus, eu tenho 135 contra 10 mil. Agora está quanto por um? 13 por um. Quer dizer, um soldado meu contra 13,5, né? E Deus está falando que é muito? Aí ele falou: e agora? Aí fez um teste. Deus falou: ó, desce lá para tomar água, todo mundo. Aqueles que tomarem água, vamos ler aqui, para a gente finalizar. 4. E o Senhor disse: ainda é muito fácil os descer água, ali te provarei. Será que aquele que eu te dissesse irá contigo, e contigo irá. Porém todo aquele que eu dissesse não irá, não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porá à parte. Todo aquele que se abaixar de joelhos a beber, também põe a outra parte. E foi o número que lamberam a água, levando a água na boca, 300 homens. E o resto se ajoelhou. Aí Deus falou: com esses 300 homens no 7, eu vou te dar a vitória. Então ele falou: todo mundo com sede, vão lá nas águas. Foi os 10 mil. Aí ele falou: aqueles que abaixarem, imagine aqui, você está aqui no rio. Ele abaixou e pegou a água assim, ó, com a boca, com as duas mãos, ó. E o outro não, o outro começou a tomar assim, ó. Qual que é a diferença? Por que escolheu 300 que tomaram água aqui? Eles lutavam com o quê? Qual era a arma? E onde estava a espada desse? E esse aqui? A espada está aqui, ó. Ó. Estou com a espada aqui na mão ainda. Eles estavam preparados. Mas mesmo preparados, não tinham condições de vencer. Deus estava dizendo: ô Gideão, essa vitória que eu vou dar para vocês não vai vir da mão do homem, vai vir da mão de Deus. Fica de pé que nós vamos orar. A vitória que Deus preparou vai vir da mão de Deus. Levante uma de suas mãos. Não vai vir da tua mão. Você pode se preparar sim, se capacite, porque Deus usou os 300 capacitados. Se capacite nas suas coisas, no seu trabalho, mas a sua vitória não virá da mão do homem. Tem uma vitória que vai vir da mão de Deus. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro liberação de promessas. Comece a orar. Comece a dizer: Deus, eu creio que promessas foram liberadas. Coisas foram destravadas nessa primeira noite. Nessa primeira noite de liberação de promessas. Oh, você vai sair daqui hoje vivendo promessas de Deus. Cai por terra, Senhor. Declaro, Pai, caído por terra toda obra maligna que estava prendendo a saúde, que estava prendendo a tua vida financeira, que estava prendendo a tua casa. Repreendo agora da vida desse povo
Toda obra maligna, eu digo, sai da vida desse povo. Cai por terra todo mal. Em nome de Jesus, eu declaro cura, saúde, prosperidade, liberação de promessas na tua vida. Oh, em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Deus, nós te damos glória. Nós te damos glória. Glória ao teu nome. Tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Oh, vamos agradecer a Deus. Vamos louvar esse Deus por essa noite maravilhosa. Louve. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. E Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, pela sua presença maravilhosa. Eu abençoo todos aqui, seus familiares. Declaro, oh meu Deus, uma noite abençoada. Leva o teu povo em paz. Traga todos domingo na Santa Ceia, de manhã ou à noite. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Todos que creem saem abençoados, digam amém e aplaudam o nome de Jesus. Glória a Deus. Quem foi abençoado aí, diga amém. Queridos, Deus abençoe. Vão com Deus, vão na paz de Cristo Jesus.